Boa noite. É com grande alegria que eu os apresento Juliane Costa Wetzel. Juliane é natural de Belo Horizonte. Ela vive já há 20 anos na Alemanha com seu esposo alemão e seus 2 filhos. Ela é professora de português como língua de herança e pesquisadora de português como língua de herança através da Universidade de Hamburgo. Juliane, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, é um prazer poder dar essa colaboração aí nos registros de comemoração do aniversário de 5 anos da Mala de Herança do Tirol, não é? São 5 anos, exatamente. São 5 anos. Juliane, você está fazendo a sua pesquisa sobre a mala de herança como um dispositivo didático, mas antes da gente entrar mais detalhadamente nessa pesquisa, eu gostaria de saber um pouquinho como é que você chegou até a mala ou a mala chegou até você. Então, na verdade, quando os meus filhos iam entrar na escola, eles seriam alfabetizados, eles estavam com 7 anos, eu fui, por acaso, convidada por um evento que teve aqui em Munique, no consulado, que era sobre o ensino de português como língua de herança. E até então eu nem conhecia o que era o português como língua de herança. E nesse evento, na verdade, ele era um evento para professores de português como língua estrangeira. Foi a primeira vez que eu ouvi falar e me falaram, né, que nos Estados Unidos era uma área já bem mais desenvolvida e que existiam cursos à distância que eu poderia fazer, e eu me interessei e comecei a fazer um curso nos Estados Unidos de formação de educadores de português como língua de herança. E nesse curso, um dos módulos que eu fiz foi com a Andrea Menescal, que é a criadora da Mala de Herança de Munique. Eu já morava aqui na Baviera, mas não sabia nem da existência. Então, quando eu soube que a Mala de Herança de Munique estava tão pertinho, eu resolvi ir, e depois disso teve um módulo, né? E aí, comecei a frequentar a mala como mãe, com os meus 2 filhos, e depois disso fiz o módulo no curso que eu estava fazendo de português, do módulo da Mala de Herança mesmo, com a Andrea Menescal, que na verdade ela falava da importância do livro e tudo, e a gente frequentou a mala desde então, durante eu diria que quase uns 4 anos, no período que ainda dava, porque depois os meus filhos foram crescendo e foram perdendo interesse, porque foram entrando na pré-adolescência, mas eu frequentei a mala durante um bom tempo, até às vezes até sozinha, porque eu gostava tanto dos eventos que, mesmo que eles não quisessem ir, principalmente nos eventos musicais, acabava que até eu ia sozinha, sem as crianças. E também eu gostava muito do ambiente, das outras pessoas que eu encontrava ali. E foi assim que eu cheguei à mala, e foi assim que a mala entrou na nossa vida. Que bacana. Antes dessa experiência com a mala, Juliane, como é que você tratava essa questão do multilinguismo dentro do seio familiar? Eu sempre fiz um esforço com os meus filhos de manter o português em casa, desde o princípio. Na verdade, a primeira língua que eles falaram foi o português, porque eles foram para o Brasil com 2 meses, e quando nós voltamos eles já tinham 3 anos. Então, são gêmeos, né? São gêmeos. Então, quando nós chegamos na Alemanha, eles não falavam alemão. E o alemão, como acontece na língua de herança mesmo, foi se tornando a língua dominante, e o português foi se tornando a língua minoritária. E isso foi ficando mais evidente quando eles entraram realmente no ensino fundamental e foram alfabetizados em alemão, que foi ficando cada dia mais difícil para mim manter a língua, né? Foi um momento que a gente, de fato, percebeu que estava difícil, de fato, ter um equilíbrio entre as 2 línguas. E eu percebia... E foi nesse momento que você, então, começou a participar das atividades da mala? Foi, na verdade, um pouco antes, porque o que eu pretendia fazer era fazer uma alfabetização simultânea. Eu queria, na verdade, que eles aprendessem, que eles fossem alfabetizados num processo só. E aí eu acabei concluindo que não dava para que eu fizesse isso, que isso não era uma tarefa para uma pessoa que não é alfabetizadora, na verdade, né? Porque mesmo sendo formada em letras, eu concluí que não tinha como eu fazer aquilo sem atrapalhar
o desenvolvimento deles no alemão. Eu percebi que as crianças... Porque você não se sentia competente o suficiente? Não, não por isso, mas é porque a impressão que eu tive é que as crianças já estavam suficientemente super exigidas no sentido de que a escola já espera da criança uma excelência, então a criança já está envolvida de tal forma com o processo de alfabetização na língua dominante, que não tinha como eu colocar mais esse elemento na vida delas. A criança nessa fase entre 6 e 10 anos, ela ainda quer brincar, ela não quer ficar, terminou a escola e ir para uma outra escola. Ela não quer chegar no final de semana e ter atividade igual à atividade da escola. Aí até tem uma coisa importante no que a mala, a proposta da mala nesse sentido, porque eu já tinha experimentado muitas coisas, já tinha comprado métodos, e quando eu resolvi fazer o curso de formação, eu fui fazer o curso porque eu queria me capacitar para isso. E eu pensei, bom, eu sou formada em letras, eu já sou professora de língua há muitos anos, isso não vai ser difícil para mim. E quando eu comecei a tentar alfabetizar os meus filhos em português, eu fui vendo que eu não sabia fazer uma alfabetização e que eu estava correndo o risco de atrapalhar mais do que ajudar. E aí eu fui vendo que os materiais didáticos que eu encontrava no mercado não funcionavam, que eles não eram interessantes, que as crianças não queriam aquilo, e fui percebendo que as crianças queriam brincar, que elas queriam brincar, que elas queriam brincar. E, coincidentemente, foi o momento que eu, de fato, encontrei a mala. E essa questão da literacia foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre li, desde que eu comecei a frequentar a mala, os livros em português. Então, para os meus filhos, os livros que eu pegava na mala... Os de literatura. A mala cumpriu uma função muito importante para nós. No geral, assim, eu diria que essa questão de... Assim, a proposta, primeiro, uma proposta muito completa, muito sustentável mesmo, porque a gente também não tinha todos os livros que a gente queria. A gente tinha muitos livros que as crianças já estavam numa outra fase. Então, assim, o acervo da mala, ele foi um acervo que se tornou interessante também para nós, porque eles tinham outros livros que eu não tinha. Então, eu ficava feliz de pegar livros que eu não tinha em casa e que eu sempre quis ler. E foi uma coisa muito interessante nesse sentido, porque eu tinha um prazer enorme de ler aqueles livros para os meus filhos. Eu adorava. Eu gostava das ilustrações, eu gostava das histórias. E foi uma coisa, assim, que foi feita realmente em conjunto. Eu e os meus filhos, foi uma coisa que fortificou o vínculo. Tanto é que os meus filhos, eles têm hoje 12 anos e até hoje eles me pedem para ler uma história. Que lindo, olha que lindo. Que até hoje eles querem que eu faça. E eu também gosto de fazer, apesar de que vai ficando de fato assim. Na verdade, é uma coisa que é difícil você romper, porque realmente é aconchegante, mas eles também precisam ler outras coisas, vamos dizer assim, né? Mas é interessante, porque o que eu percebi foi que era uma coisa assim que eu fui percebendo os efeitos dessas práticas na nossa vida diária. Era um vocabulário que eu não tinha ensinado e que eu percebia que aquela palavra não era uma palavra que eu costumava dizer. E que aquela palavra já tinha sido incorporada. E assim, eles já estavam usando as coisas que eles ouviam das histórias que nós líamos. Ou eu percebia que eles sabiam de muita coisa quando eles eram perguntados. Por exemplo, a gente tinha uma coleção de lendas brasileiras. É impressionante. Eu duvido que muita criança no Brasil saiba tanto de lendas brasileiras quanto os meus filhos. Assim, que lindo! Porque o que acontece? Hoje em dia, talvez as crianças da idade deles no Brasil não estejam preocupadas em conhecer as lendas brasileiras como eles. O que eu digo com isso? Eu acho que, de certa forma, a gente dá uma bagagem cultural que difere um pouco da bagagem cultural também daquela que as crianças que estão ali no Brasil recebem, porque essa demanda acaba sendo uma demanda dos pais, é a herança mesmo, que você está passando para os seus filhos aquilo que o que foi seu. Então, essa bagagem ela está nos livros, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi essa experiência mesmo. Os livros, as práticas, foi uma coisa que fez os meus filhos se tornarem leitores. Então, foi todo um trabalho que eu atribuo à mala hoje, que se nós não tivéssemos tido a mala, nós não teríamos tido esse suporte de que, ao longo de todos esses anos, a língua estivesse presente, que a gente estivesse aumentando o nosso conhecimento, né, de Brasil, de cultura brasileira, que a gente não estivesse aprimorando o nosso
a língua mesmo, e que eles não se tornassem leitores, porque eles apreciam a leitura, eles conhecem, e é interessante porque eles sempre, a gente sempre fazia isso, né? Porque o livro infantil ele tem essa riqueza. A gente sempre olhava quem era o autor, a gente lia quem era o autor e a gente lia quem era o ilustrador. Então, foi uma coisa que eu acho que tudo isso foi abrindo o horizonte analítico das crianças mesmo, para que elas apreciassem a ilustração, para que elas entendessem da cultura. E tem muita coisa que eu vejo que hoje eles sabem, e que eu falo, eles sabem disso, porque a gente desenvolveu esse hábito muito cedo, porque a gente frequentou a mala de herança. Que bacana. E não era só isso, né? Eram os encontros e várias coisas, vários desdobramentos desses encontros. As pessoas que a gente passou a conhecer, as práticas culturais que são da nossa cultura, que a mala proporcionou para nós, o jeito brasileiro de ser, né? As oportunidades, até mesmo aquelas coisas que a gente comia ali, os assuntos que a gente falava ali, e, enfim, uma série de coisas que eu acho que a mala enriqueceu a nossa vida. Que bacana. Ju, é muito interessante isso que você fala. Um momentinho, deixa eu só desligar. É muito interessante o que você fala sobre a questão da alfabetização. Como você sabe, nós aqui estamos dentro de uma escola pública, ensinando português como língua de herança, e é interessante que o Estado aqui, ele não espera que nós façamos a alfabetização com as crianças. Digamos assim, o currículo espera que o professor faça uma transferência, faça uma ponte, né, entre uma língua e outra, trabalhe as diferenças em termos de fonética, mas nós não fazemos a alfabetização. E, claro, eu sempre como professora tento disponibilizar material de apoio para os pais, para as crianças terem certas atividades para fazer acompanhadas em casa, mas esse não é o foco principal do programa de ensino de português como língua de herança. E a gente aqui tem digamos assim, eu tive a sorte de poder implementar a mala de herança dentro da escola, então eu trabalho muito com a leitura com as crianças. As minhas aulas são muito em volta de uma história literária. E confirma muito isso que você está dizendo, no sentido de ampliação de vocabulário, melhoria de fluência, reconhecimento de valores e símbolos culturais que, né, como numa situação onde só a família é encarregada da educação dos filhos, ficaria muito, muito mais complicado. Então, é realmente interessante que você comente essa experiência. Vamos falar um pouquinho da pesquisa, que é a coisa mais recente na sua vida. O que levou você a querer pesquisar a mala? Bom, é o que eu disse, né? Eu já tinha feito algumas experiências com alguns materiais didáticos, livros que se intitulam, né, livro de português como língua de herança, e assim, eu vi aqui, os livros que são usados para fazer a alfabetização dessas crianças no Brasil, vamos dizer, né? Um livro que se usa para aquela faixa etária que a criança está aprendendo a ler e escrever, eu não tinha condição de usar. Não são adequados. Porque assim, eles aprendem a caligrafia aqui de outra forma. Eu achava que de fato não dava para trabalhar daquela forma, né? Assim, o que eles estavam bagunçava um pouco a cabeça das crianças, e eu achava isso um pouco perigoso. E os livros que eram de PLH mesmo, eles eram livros muito ruins, assim, eles não eram livros para você aplicar em qualquer contexto, com todo mundo, como se fosse uma receita pronta. Então, quando eu comecei a pensar na ideia do doutorado, eu tinha uma outra ideia de outras coisas que eu queria investigar, eu queria um pouco pesquisar a diferença dos efeitos do acesso ao ensino formal na formação da identidade cultural, né? Assim, identidade linguística especificamente. Eu queria ver se tinha algum efeito a pessoa, né, frequentar o ensino formal ou não para essa percepção da identidade linguística. E aí eu fui descobrindo que esse modelo de pesquisa era um modelo muito positivista, cartesiano, uma coisa meio assim ultrapassada,
que não fazia muito sentido mais pesquisar na área de educação dessa forma, porque essa coisa de grupo de controle, isso está tudo muito superado, né? Essa coisa de comparar o falante de herança com o falante de língua materna, isso não existe mais. Então, eu estava conversando na época com a minha orientadora, e quando eu falei para ela que o que eu achava que tinha sido mais eficaz, que tinha tido o melhor efeito no aprendizado do português como língua de herança para os meus filhos tinha sido a mala de herança, eu despertei também o interesse dela, porque ela quis saber o que era aquilo. E aí, quando eu expliquei para ela todo o contexto, ela achou a ideia muito interessante, porque o contexto informal de aprendizado, ele é um contexto pouco pesquisado. Quer dizer, existe muita pesquisa na área de português como língua de herança, ou de línguas de herança no geral, principalmente de línguas de herança, no contexto norte-americano, que são todas feitas no ambiente escolar mesmo, né? E que essa área do ensino informal ela é pouco explorada cientificamente, né? Então, foi assim que a gente decidiu, na verdade, investigar essa área. E a partir disso, a gente resolveu criar um desenho de pesquisa para poder analisar a mala de herança como um dispositivo didático, porque a minha orientadora mesma é da opinião de que a mala de herança é um dispositivo didático, né? E aí eu fui pesquisar o que é um dispositivo didático, e o dispositivo didático, na verdade, é tudo aquilo que serve para facilitar o aprendizado. E é um conceito até mais assim da área de ciências naturais, como a física, a matemática, né? Você pode criar um aparelho que vai te facilitar o aprendizado numa área qualquer, na matemática ou nas ciências naturais. E aí, desde então, a gente começou a pesquisar a mala, porque é um contexto bastante original, vamos dizer assim, né? Com certeza. Ju, o que que você descobriu nesse processo? O que que você... Já dá para comentar um pouquinho sobre resultados? Dá para comentar, sim. Bom, eu entrei na pesquisa com uma visão de ensino muito diferente da visão que eu tenho hoje. Uhum. E Conta um pouquinho, como é que era essa visão? a minha visão era uma visão de professora de língua estrangeira, que também trabalha num modelo bastante cartesiano, vamos dizer, né? Que é um modelo de sala de aula, um modelo de quadro negro, com carteira, cadeira, livro específico, com plano de ensino, conteúdo programático, com unidades, com o tema da gramática. Quer dizer, eu venho de uma prática pedagógica que, assim, eu estou acostumada a pegar um material didático e, assim, desde um prefácio te explicando como é que o livro funciona e o que você vai fazer em cada unidade, como também, assim, prova, nota, tempo de aula, tarefa, enfim. Tudo super estruturado. Isso é o que eu chamo de um modelo cartesiano, né? Isso para quem é formado para ser professor, isso é muito importante, porque então você sabe o que você tem que fazer e você sabe o que você tem e como é que você pode avaliar. Uhum. E o que a gente percebe estudando a mala de herança? É que, na verdade, a pesquisa me permitiu descobrir, né, que existem muitas teorias que embasam a forma como o aprendizado acontece. Teorias que abordam a questão do ensino e aprendizado de uma forma muito mais ecológica mesmo, que é uma das teorias na qual a minha pesquisa se baseia, né? Que é a abordagem. Você tem como explicar para... Você tem como explicar para quem está nos ouvindo e não conhece o conceito de ecologia em termos de linguística? Você tem como explicar em breves palavras o que a gente entende por isso? Sim, eu posso explicar da seguinte maneira. Na verdade, todos esses teóricos que têm essa abordagem ecológica ou sistêmica, tem alguns que são mais conhecidos que os outros, né? Mas todos eles, na verdade, beberam na fonte que é Vygotsky. Uhum. Na verdade, é o construtivismo. E o Vygotsky, né, para quem já é da área de educação, não estou falando de nada novo, é a questão da mediação mesmo, né, de ter um mediador, que o aprendizado é o que eles chamam de zona de desenvolvimento proximal, né?
E você tem aquele conhecimento que você tem hoje e o conhecimento potencial que você ainda vai ter. Na verdade, todos eles buscarem Vygotsky, mas a abordagem ecológica, o que ela fala é que a abordagem ecológica ela busca alguns conceitos da ecologia e aplica esses conceitos à área da pedagogia linguística, digamos assim, né? Então, as línguas, elas também são vistas como organismos num ecossistema. E você tem aí, então, línguas que estão num ambiente mais favorável para o desenvolvimento delas e outras línguas que nem tanto. E é como um organismo num ambiente desfavorável. Se esse organismo não tiver insumo suficiente, não tem como ele se desenvolver, se as condições ambientais não forem favoráveis. Se você for aplicar isso para o contexto educacional, é o que acontece com as línguas de herança. Elas são línguas que, pela própria definição, elas são minoritárias, é a língua da família, é a língua que a pessoa fala num ambiente mais restrito, que convive com a língua dominante na sociedade de acolhimento. Então, assim, ela é uma língua que, pela natureza teórica dela, ela é uma língua fraca, vamos dizer assim, né? Então, ou frágil, frágil, né? Mais frágil. Então, o que acontece? A abordagem ecológica, ela parte do princípio de que é preciso entender que o aprendizado ele acontece em várias situações. Né? O aprendizado, essa relação de ensino-aprendizado, ela não é uma relação que se limita apenas à sala de aula, a esse padrão de quadro negro, caderno, sentado, professor, né? E aí você, então, pode compor todo esse quadro com outras teorias, né? Por exemplo, a própria teoria do Vygotsky, que coloca a importância do mediador, que pode ser sempre alguém que sabe mais do que eu, pode ser uma criança mais velha do que a outra, ou a figura do adulto, né? O Bronfenbrenner, que ele fala dos sistemas, né? A teoria dele é uma teoria bioecológica, que ele coloca a importância das díades, né? Que é a relação, por exemplo, do pai com a criança, da mãe com a criança, da criança com outras crianças, da criança com o grupo. Ele tem uma imagem na teoria dele que são os sistemas, que é como se fosse aquela boneca russa cortada no meio, né? E o indivíduo está dentro. E esses sistemas vão influenciando, né? Então, assim, a criança que convive com a outra criança que fala a língua, que convive num grupo onde essa língua é falada, tudo isso vai tendo uma influência para o desenvolvimento dela. Isso tudo aplicado no contexto linguístico. E tem outras abordagens, como a abordagem mais moderna hoje, que é a abordagem acional, né? Que é a abordagem também das diretivas da Comunidade Europeia, que são favoráveis ao plurilinguismo, e fala que, na verdade, a língua ela é aprendida, ela tem uma função social mesmo. Você vai aprender a língua independente dessa questão das estruturas gramaticais, né? E isso, para alguém que está acostumado a ensinar a língua num modelo bastante cartesiano, é bastante novo, assim, vamos dizer, né? Você compreender que é aprendizado e, assim, poder também tornar isso compreensível para os outros, porque eu acho que a grande questão também é saber valorizar esse tipo de ensino e aprendizado, né? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm consciência de que aquilo é aprendizado. Que a proposta, por exemplo, que a Mala de Herança tem, é uma proposta com um potencial imenso de... uma vez que as pessoas entendam como é que a proposta funciona, né, que o livro é uma oportunidade de aprendizado, que essa prática constante... E, assim, o que eu percebi na pesquisa é que muitos pais compreendem isso, as crianças também compreendem isso, e que a mala ela tem uma importância grande no sentido de ser realmente um nicho. E o nicho, ele no conceito da ecologia também, ele é um ambiente que tem as condições necessárias para o desenvolvimento do organismo, né? Então, assim, a mala, nesse sentido, eu acho que ela é uma proposta pedagogicamente bastante completa, né? E que, assim, dá visibilidade para todo esse aspecto pedagógico que tem por trás, é uma coisa que é, assim, né, vamos dizer, o ponto central da minha pesquisa. Pessoas que estão frequentando, ou até mesmo quem está fazendo, ou quem conduz os trabalhos, às vezes as pessoas não têm noção de quantas outras relações estão por trás daquilo ali que parece ser uma prática. São muitos fatores, né, Ju? Eu sempre digo assim, quando eu iniciei a mala aqui, na época na pesquisa do mestrado,
eu tinha uma ideia muito simples, eu vou juntar as pessoas, eu vou ler para as crianças uma vez por mês, eu vou criar um acervo, disponibilizar livros e acabou, né? E o negócio é muito mais complexo, é muito mais dinâmico, ele é muito mais orgânico do que aquilo que a gente imagina. E a coisa toma, né, uma forma própria e a gente lida com N fatores que eu não tinha a mínima ideia no início, né? A gente se confronta com N situações assim que, poxa, nós estamos trabalhando com várias áreas do conhecimento humano, não é só questão de linguística, a gente está trabalhando com psicologia, a gente está trabalhando com sociologia, com a antropologia, então é muito interdisciplinar a questão, né? Realmente e nesse sentido, um projeto assim, eu acho que é muito, apesar da simplicidade da ideia, ele é um projeto bastante inovador, né? Sim, um projeto super original e, assim, uma coisa muito interessante também que me surpreendeu ao longo da pesquisa, que eu não sabia, e, assim, eu acho que eu consegui completar, assim, a minha compreensão dessa questão desses grupos migratórios, é que a busca é muito mais, talvez, dos pais nessa questão de transmitir a herança linguística, que é uma herança mais cultural até do que linguística, e que a língua é um veículo para transmitir a cultura, né? Ela te permite ter acesso à cultura também. E isso foi uma dimensão assim que eu não imaginava que fosse tão grande. Eu percebi que a questão da identidade é uma busca muito grande para quem frequenta. E muitas pessoas conseguem verbalizar, né, levar essa questão ao ponto, e sabem que elas estão ali por causa disso, outras não. E uma outra dimensão que ficou muito presente é essa dimensão afetiva, né, que assim, as pessoas nem têm essa consciência, talvez, e isso emerge muito nas entrevistas, é que a língua ela tem uma dimensão afetiva muito grande, tanto para essa conexão de pai e mãe e outras coisas mais de pai e filho, eu digo, né? E assim, as pessoas têm essa necessidade de manter a língua, uma coisa muito mais, tem uma dimensão muito maior do que as pessoas pensam às vezes. Né? Até porque a gente se relaciona através da língua. E eu percebo assim, como falante de várias línguas, eu me transformo de acordo com a língua que eu estou usando, né? É como se eu sofresse de múltiplas personalidades, né? E aí eu imagino, eu não tenho filhos, Ju, mas eu imagino que na relação de pai e filho, essa informação ela é crucial. Porque você, como mãe, vai se relacionar de uma forma em alemão e de uma forma muito distinta no português, né? Sim, e tem muita literatura nesse sentido. Eu descobri isso também ao longo da pesquisa. Tem assim muitos relatos científicos sobre isso, né? Assim, para mim, pelo menos como mãe, era muito importante que os meus filhos falassem português, porque para mim a sensação que eu tinha é que eu não era eu se eu tivesse que ser mãe em alemão, né? Assim, aliás, eu tenho essa sensação assim que eu também sou uma outra pessoa em alemão. Eu também sou uma outra pessoa diferente, é uma outra personalidade. A personalidade que eu tenho em alemão é uma personalidade distinta da que eu tenho em português. Então, assim, para mim era uma coisa que era óbvia, que assim, eu nunca passou pela minha cabeça que eu não fosse educar os meus filhos na minha língua, né? Assim, também na minha relação com meu marido sempre foi muito importante que ele soubesse o português para que ele me conhecesse de verdade. Sim. E assim, tem muito relato das mães, de mães que também, como eu, são pesquisadoras e que falam que é difícil esse modulus, que chama, né? Para você fazer isso numa língua que não é a sua, né? E assim, ou uma língua que você não tem assim plena autonomia também, né? E tem uma coisa muito interessante também, que foi uma coisa que eu descobri recentemente. Tem uma autora que chama Aretha Pavlenko, que ela fala muito que isso também tem a ver com essa questão assim de que quando isso eu encontrei inclusive entrevistas dentro dos frequentadores da mala que falaram exatamente o mesmo, né? A gente vê que a teoria realmente corresponde ao que a gente vê ali, é que essas experiências da infância que a pessoa quer passar para os filhos, elas só conseguem fazer nessa língua que elas mesmas tiveram na infância, né? Então, assim, são muitas dimensões mesmo, que vão muito além só de uma prática cultural, de chegar ali e de tomar um guaraná e de
Comer pão de queijo. Comer o pão de queijo, comer coxinhas, fazer a festa junina, né? E no âmbito da mala, uma coisa que eu percebo, que eu examino, é que é uma construção de uma identidade pautada pelo uso do português, que é um trabalho que os pais fazem em doses homeopáticas. Quer dizer, eu consegui, com a minha pesquisa, de fato, encontrar vários referenciais teóricos que embasam todo aquele ambiente, né? E como que essa transmissão acontece. E eu acho que, assim, um resultado que eu já posso dar aqui de spoiler é que tem um efeito muito grande e que é um dispositivo didático com um potencial muito grande, porque essa questão do acesso ao aprendizado formal, ela é uma questão que ela depende de políticas linguísticas, e não é em todo lugar que você vai ter a situação, por exemplo, que vocês têm no Tirol. Né? Aqui na Alemanha, pelo menos, não é um estado federado que tem uma política linguística para cada estado. Um país que nem é um país tão grande assim. E a Mala, ela tem uma proposta de trabalho que ela é aparentemente muito simples, quer dizer, ela é uma coisa que não é difícil de ser implementada e que tem um efeito de longo prazo, assim, é um aprendizado sustentável. Então, as famílias que frequentam, chegam ali na faixa etária de 2, 3 anos, elas têm, né, esse pessoal que chega ali bem cedo, né? Os meus filhos foram para lá um pouco maiores, já estavam com 6, mas assim, a criança que fica ali até uns 10 anos, ou uns 12, que é a idade que a nossa experiência aqui em Munique, né, pelo estudo de caso que eu fiz, eu pude ver, aquilo tem um efeito imenso, porque é uma criança que, se ela for futuramente para o ensino formal, ela já vai com toda uma base que, sem o trabalho da Mala, não teria sido construído. Ju, eu vejo isso também, assim, aquilo que eu falava, e você mesmo referia, a gente tem a sorte de ter essas políticas favoráveis, né, ao ensino de língua de herança. E como professora nesse sistema e também como gestora da mala de herança aqui, eu quis combinar os dois conceitos. Então, eu trago a mala para dentro da sala de aula, e aí dentro da sala de aula há uma mistura desse quesito informal, da informalidade, né, que uma mala de herança tem, de uma forma de ensino muito mais livre, até porque, como você falava, as línguas de herança não existe um material adequado, um livro que eu consiga seguir de cabo a rabo com a criança, porque a nossa, eu digo assim, a nossa realidade, ela é a palavra que descreve é heterogeneidade. Então, nós vamos ter crianças de diversas idades dentro do sistema escolar, de diversos níveis de linguísticos, de diversas destrezas. E como é que você lida? Como é que, como professor, você lida com essa diferença tão grande dentro de um espaço pequeno e dentro de um limite de horas tão reduzido? E para mim, como professora, eu encontrei no dispositivo da Mala uma forma de trabalhar essas diferenças, de tentar aproximar, né, essas diferenças. E é incrível. Os efeitos, para mim, assim, como professora, eles são incríveis, eles são muito nítidos. Isso que você está falando, isso aí se chama o gerenciamento mesmo da heterogeneidade em sala de aula, né? E a Mala tem esse mérito imenso, como eu já disse, além de ser um projeto exequível, vamos dizer assim, né? Porque você montar uma mala não é uma coisa que vá demandar tanto esforço, ou tanta logística, ou tanto dispêndio financeiro mesmo. Então, assim, já tem essa vantagem e essa questão para quem coordena os trabalhos, para quem quer realizar o trabalho de ter uma mala, é uma vantagem imensa, tanto para quem vem da área de educação como para quem não vem, porque essa coisa de usar o livro, primeiro, a criança tem o contato com a língua escrita. E isso é uma coisa muito positiva. Eu vi isso demais, porque, por exemplo, na minha experiência, sabe o que acontecia? Eu deitava com os meus filhos para ler e eles liam junto no sentido de que eles acompanhavam com os olhos o que eu estava lendo. Em alguns momentos eles falaram, não, mamãe, não é isso que você leu que está escrito aí. E assim, eu fui vendo, e isso para mim foi um efeito, porque eu pensei, gente, hoje eles já leem. Então, assim, mesmo que a Mala tenha um trabalho que seja de desenvolver a literacia receptiva apenas, isso é uma coisa, assim, um grande mérito do projeto. E, assim, esse contato, né, com a língua escrita,
E assim, para as próprias crianças também. Na verdade, todo mundo pode frequentar, porque ouvir uma história é uma coisa que todo mundo vai conseguir. Você pode ler se você souber. Então, assim, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o menino que já sabe ler e pode ler para todos os outros. Tem lugar para o menino que ainda não está entendendo muito bem, mas que ele está se habituando a sentar ali, a ouvir os outros brincando, né? Tudo isso tem um conceito que é o conceito de affordance, né? Que é tudo que fica disponível para o aprendizado, né? E isso é um mérito imenso da mala. E assim, aquilo que é o trabalho que é feito fora da mala, que é feito em casa também, né? De levar o livro para casa, ou fez um artesanato na mala, leva ele para casa. É, o depoimento dos pais é muito no sentido de que aquilo que era feito dentro da mala teve uma continuidade, às vezes por muito tempo, até o próximo encontro, tanto na questão do livro, quanto às vezes nas conversas. Continuaram. E isso é uma experiência que eu também posso endossar, comigo foi a mesma coisa. Então, assim, essa coisa de dar continuidade, né? Esse aspecto da continuidade e de disponibilizar, né? Que os pais... É um trabalho que a Mala também faz, né? De ser uma instância de fomento do bilinguismo e de orientação dos pais nesse sentido, né? Talvez você tenha tido essa experiência também de chegarem até você, pais muito inseguros com o que estava acontecendo, se estava fazendo certo ou não. Então, a Mala também tem isso, né? Com certeza, com certeza. E eu digo assim, para aqueles que persistem, né? Porque para algumas pessoas que estão justamente acostumadas com um sistema muito estruturalista, quando eles chegam no ambiente da mala, no primeiro instante isso causa estranhamento, porque o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? E talvez venha um ou dois encontros e depois não aparecem mais, porque não tem essa paciência e persistência, né, de se dar o tempo para perceber os efeitos. Mas aquelas famílias que são, né, que têm esse alto grau de fidelidade ao projeto, que estão lá, que estão sempre, há relatos assim fenomenais sobre o efeito que as famílias observam em casa. Eu, como professora dentro da sala de aula, eu sei exatamente, além do fato de eu coordenar a mala, eu sei, dá para perceber, simplesmente muito, muito notável quem participa da mala de herança como projeto em si, fora da escola, e quem não, se vê os efeitos nas crianças. E não Ju, eles não são só linguísticos, é muito também na questão, assim, social, né, de interação humana, de saber e ter facilidade de conviver com crianças maiores ou com crianças menores, de ter paciência, de desenvolver, assim, empatia, de pegar o coleguinha embaixo do braço e carregar aquele coleguinha junto. A gente percebe isso muito nítido, né? Que realmente tem um impacto nas relações humanas também. Sim, e uma coisa, Ju, que não pode deixar de ser dita é que, assim, no fundo, a gente está falando o tempo todo de crianças que estão crescendo numa situação de bilinguismo e que é uma coisa que pode ser muito desafiadora para os pais e também para as crianças. Isso é um aspecto que está ao lado da língua de herança, porque o falante de herança ele é bilíngue, não é o contrário, bilíngue não é falante de herança, né? Mas o falante de herança ele é bilíngue. Então, assim, o bilinguismo ele é um fenômeno também que não é um fenômeno assim tão simples quanto parece. Como é que as crianças vão administrar isso? Como é que os pais vão administrar isso? E assim, esse ambiente de identificação da vivência do bilinguismo, a criança vê que as outras famílias também têm um perfil híbrido, é uma busca dos pais e é uma coisa que favorece o desenvolvimento também da identidade bilíngue, vamos dizer assim. Porque se não existisse uma mala para essas crianças, isso reconhecem tanto os pais quanto as crianças. É que o desenvolvimento não seria o mesmo. Essas crianças não teriam uma possibilidade de desenvolver a língua de herança como ela está sendo desenvolvida, né? Assim, que essa questão da mala ser uma comunidade de práticas também, que envolve os pais, né? Tudo isso é um conjunto muito perfeito e há todo um trabalho de planejamento por trás, pelo que eu vi na pesquisa, que as pessoas não enxergam. Assim, que parece muito, muito óbvio, mas que não é uma atividade que é pensada, que é planejada, né? Então, assim, é uma proposta muito interessante nesse sentido, porque também está aberta
o know-how da comunidade, né? Assim, é um conceito eles chamam na teoria de soft learning. E tem um teórico muito importante que é o Wenger, porque esse modelo de comunidade de práticas, isso também é uma coisa que revolucionou muito a área de educação, né? E é muito usado no âmbito corporativo, inclusive, né? Que quer dizer, aquele que sabe uma coisa bem e quer ensinar para o outro, né? E acho que a mala funciona assim em todos os lugares, né? Então, assim, é uma forma de aprendizado muito eficiente, eficaz, com um potencial enorme para a transmissão do português como língua de herança, né, também. Entre outros aspectos que estão ali, né? Essa questão de identificação cultural, né? São muitas questões dentro da mala. A melhoria das relações também entre as gerações, né? Isso também é um fato que não dá para negar, que a partir do momento que a criança consegue entender não só a língua, mas a mentalidade da mãe ou do pai, isso tende a melhorar também as relações dentro do seio familiar. Ju, eu podia passar a noite inteira falando desse tema, que eu adoro, que me fascina, que faz meu olho brilhar. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, pela generosidade também. Devo dizer que nem sempre encontramos com esse tipo de generosidade no mundo acadêmico. E obrigada, muito obrigada. É muito bacana ver trabalhos como a Mala. Eu digo, a Mala é uma denominação, existem trabalhos dessa natureza que levam outros nomes. E é muito gratificante ver a pesquisa acadêmica saindo de alta qualidade, de alto nível, porque isso dá legitimidade também, né, ao trabalho que tem sido feito. Então, mais uma vez, muito obrigada. Ju, nós comemoramos 5 anos de existência e de resistência. O que é que você, como mãe que já passou por uma mala, como pesquisadora que hoje tem como objeto de estudo mala, o que é que você deseja para nós e também para projetos dessa natureza? Nossa, desejo vida longa, Ju. Desejo muita energia, muito empenho. Eu digo que é uma sorte ter uma pessoa assim, né, por perto, como você que arrancou esse projeto do chão, digamos assim, né? E é um projeto maravilhoso que eu tive a oportunidade de visitar quando vocês fizeram 3 anos. Foi um encontro, uma festa linda, que eu, assim, espero que isso se multiplique e cresça. Acho que vocês tiveram várias conquistas e que, assim, que as outras malas possam se mirar na história de sucesso da Mala de Herança do Tirol, que é um projeto que me impressionou, né? Eu já comentei isso com você outras vezes. Eu acho que é um projeto extremamente bem sucedido, porque a comunidade também enxerga a mala como uma coisa que é deles. Eu sempre digo, eu acho que a Mala de Herança do Tirol, ela tá quase assim, como se fosse um modelo de mala, né? Quem quiser ver como é que a mala tem que funcionar, de vir lá para ver. E, assim, muitos e muitos e muitos anos de vida, que você continua tendo muita energia para tocar o projeto adiante, né? Nesse lugar lindo também que é o Tirol. Já falei que se eu morasse aí por perto, eu ia frequentar a mala sempre. Às vezes compensa até dar uma escapadinha, né? Para chegar aí também. Querida, as nossas portas estão sempre abertas. Mais uma vez, obrigado e sigamos juntas. Boa noite, Tudo de bom para Juliane. vocês, Ju. Obrigada, boa noite.